estamos de volta com o terceiro bloco do Missão Saúde na TV. E para você que chegou aí agora, nós estamos hoje com a doutora Estefânia Dias, que ela é odontopediatra, tá? E nós estamos discutindo aqui um assunto que já gerou aqui algumas discussões sobre as curiosidades em relação à saúde bucal infantil. No final do segundo bloco, eu fiz uma pergunta a respeito de queda, de machucar e esse dente sair, né? Eu falo assim por experiência, é um desespero, porque sai muito sangue, né? E as mães ficam geralmente desorientadas nesse momento, não sabe o que fazer, se pega o dente, se acode o menino, como que é. Então, fala um pouquinho para a gente em relação a esses traumas, doutora. Esses traumas aí quando a criança, porque assim, eu acredito que toda casa tem uma criança que já aconteceu isso, né? Então, discorre para a gente um pouquinho sobre isso. Certo, vamos lá. Olha, quando o trauma acontece muito em crianças de primeira infância e quando elas crescem, aí tem o patins, tem a bicicleta, tem o patinete, né? Vamos lá. Quando o dente é de leite, se a criança ali caiu e esse dente estruiu, foi todinho para fora, menos mal. Não pode pegar o dentinho e reimplantar, porque ele é dente de leite. Agora, se o dente for permanente, pega ele, coloca em água gelada ou em leite e corre para o consultório, porque aí você tem até uma chance de ele ser reimplantado. Ressaltando o quê? Se ele for permanente, certo? Agora, dente de leite, não. Agora, por exemplo, se o dente intruiu, se ele entrou na cavidade, você tem que ir no consultório, fazer o acompanhamento radiográfico, tirar o raio-x direitinho, ou se ele teve uma quebra, ou pode ter afetado a raiz, tudo isso através de radiografia, através desse acompanhamento, a gente vai saber, tá bom? Agora, por exemplo, se tirou uma lasquinha do esmalte, do dente, e você conseguir ali pegar aquela fratura, também tem a possibilidade, aí, se não afetou raiz, tem a possibilidade da gente adesivar e realmente colar essa fratura do dente, tá bom? O esmalte. Agora, doutora, cada vez mais nós temos visto na população pessoas usando aparelho dentário. E aí surge, já estamos tratando de criança aqui, de odontopediatria. Criança, ela usa aparelho a partir de que idade? Tem indicação de usar em crianças? Fala um pouco para o nosso telespectador a respeito de aparelho e crianças. Criança usa aparelho sim, tá bom? Mas não aparelho fixo. Para que se instale um aparelho fixo, é necessário aí ter uma dentição mista. O que é uma dentição mista? Uma dentição com dente de leite e dente permanente. Agora, quando a dentição da criança é só de leite, a gente instala aparelhos, dispositivos ortopédicos. Entra aí a ortopedia funcional dos maxilares, tá bom? Que vai, na verdade, focar em moldar osso de maxila e mandíbula, certo? Aí daí existe também uma questão assim que muitas pessoas são dadas por modismo também. E existe a possibilidade de criança usar apenas por modismo, por estética, porque o outro coleguinha foi e já chegou no seu consultório pessoas querendo utilizar aparelho só para fazer uma social? Com certeza. Mas com saúde não se brinca. Saúde bucal não é brincadeira, certo? Aparelho a gente não se usa por modinha, como nada na saúde, certo? A gente tem que levar a sério aí, tanto adultos como crianças, certo? Aparelho se você tiver necessidade mesmo, não por modinha. Falando em moda, doutora, eu acho que é moda aí em todas as redes sociais mostrarem ferramentas, dispositivos. Na medicina tem um monte de propostas de dispositivos, pulseiras que curam todas as dores. E aí tem agora um tal de colar de âmbar, que é para tirar a dor de dente. O que é que a sociedade de odontologia fala a respeito disso? Olha, primeiramente que o colar de âmbar, ele não tem comprovação científica, não tem evidência científica relatando que ele tem efetividade anti-inflamatória ou analgésica, certo? Mas, ressaltando, né, que a escolha desse uso, desse colar de âmbar, é escolha dos pais, entendeu? A crença é dos pais, então o uso sempre vão ser a orientação é que não. E a Associação Brasileira de Odontopediatria, a ABOPED, não recomenda o colar de âmbar por conta de estrangulamento ou asfixia. Na verdade, fica até bonito, né? Só para um colar, né? Ficou bem bonito. Eu acho que eu vou comprar uns 4 aqui para dor na coluna, né, Jová?
Mas é só para ficar bonito mais, porque para dor não vai adiantar nada, né, doutora? Não tem nenhum estudo Não, científico a respeito disso, né? não, infelizmente não. Mas como um acessório aí, só que a mãe ficando de olho o tempo todo para não perigoso ter pra esse criança, perigo, né? é muito Criança é um perigoso, tá perigo. bom? Doutora, a gente vai falar um pouquinho agora de cárie, né? E, assim, existe algum segredo para não ter cárie? Qual que... Explica para a gente, fala aí um pouquinho, porque esse é o mal, né? Da maioria das crianças que, às vezes, não escova o dente direito, né? Então, aí, fala um pouquinho para a gente aí a respeito disso, se tem algum segredo, alguma magia, em relação a isso. Olha, a fórmula, na verdade, ela é bem simples, né? Mas o que a gente vê muito no consultório? É que a gente joga essa responsabilidade da escovação, da alimentação, totalmente para a criança. E a gente tem que lembrar que criança é criança. Quem é responsável tanto pela sua alimentação, pela escovação e todo o restante, educação, etc., são os pais. Então, o segredo para a criança não ter cárie é o quê? Uma alimentação aí bem saudável, rica em quê? Proteínas, legumes, verduras, menos refrigerante, menos bolacha recheada, tá bom? Menos todinho, menos suco artificial, aliado ao quê? Escovação. Escova, creme dental e fio dental, tá bom? E aí foi até a pergunta de uma telespectadora, que até já sei a resposta, mas a Juliana perguntou se os refrigerantes, se eles podem prejudicar os dentes. Com certeza. Os ácidos, e voltando lá no açúcar, né? Os ácidos e os açúcares do refrigerante, eles são demineralizantes do esmalte e prejudicam, sim, e bastante o esmalte aí dentário, tá bom? Mesmo aí já entra em outra curiosidade. Tem uma série de propagandas, na verdade, refrigerante diet, light, tem menos açúcar. Faz alguma diferença nos cuidados se o refrigerante tem essa chamada para o diet, para o light? Olha, a alimentação diet, light, se ele tira algum tipo de açúcar, algum outro acidulante ele vai ter, certo? Refrigerante não é recomendado de nenhuma forma. Ele não tem nada benéfico, totalmente maléfico. Você toma refrigerante porque... Não sei nem explicar por quê. Não tem mesmo... É porque ele tem açúcar e ele causa uma certa dependência, né? Isso mesmo. E aí, por mais que seja o zero açúcar, a nossa legislação, ela diz assim, ela tira o açúcar, mas ela pode adicionar outros edulcorantes, componentes que levam a uma fórmula que você quer dele depois, entendeu? E aí são as fórmulas guardadas, 7 chaves de algumas empresas aí famosas, que todo mundo tenta copiar para ter um gostinho semelhante, aquele gosto de quero mais, né? E que a gente sabe que tem algumas pessoas que têm dificuldade para se libertar disso. E não é só na dentição que é o prejuízo, não. Há uma série de fatores dentro da área da saúde, né? Então, não vai fazer diferença nenhuma, na verdade, se ele é diet, se ele é light. Vai prejudicar do mesmo jeito, né? Com certeza, vai sim. Em época de pandemia, doutora, como é que está sendo o atendimento na clínica? Olha, a odontologia sempre prezou bastante pela biossegurança, certo? O que mudou aí com a pandemia? Foi adicionado alguns novos EPIs, certo? Como a Face Shield, que é aquela tela na frente da máscara, certo? E também a N95, que todos os profissionais da saúde aí estão utilizando, certo? E também o jaleco descartável por cima do jaleco aí de pano, tá bom? Mas assim, destacando sobre atendimento odontológico infantil em tempo de pandemia. É muito bacana lidar com crianças, certo? Tudo se a gente brinca ali, não, a tia está parecendo um astronauta, certo? Mas destacando também a importância do que a gente está vivendo, né? Do Covid-19. Mas aí nós estamos preparados, de acordo com os órgãos competentes, que a gente recebeu a orientação, estamos aí conseguindo ali lidar, né, com a situação, tá bom? Ele fica muito próximo ao paciente, né? Eu ouvi assim várias discussões a respeito disso, volta ou não volta a atender, né? Então tinha muito a respeito disso, porque a proximidade ali do paciente é muito grande, né? Então precisa ter aí uma série de cuidados, né, doutora?
Com certeza. As gotículas estão ali cara a cara, né? Verdade. Que é o maior contato aí da Covid-19, do SARS-CoV, né? Mas aí a gente conseguiu aí se adequar aos EPIs, né? É uma nova realidade, mas até eu não sei como é que a odontologia conseguia trabalhar sem a Face Shield, né? Enfim. Foi até uma coisa boa, né? Que veio para que vocês aprendam, na verdade, assim, mais um item, né? Para estar utilizando, né? Com certeza. Doutora, mais curiosidades aqui. Porque é o seguinte, nós falamos até frisamos, retornamos a falar sobre o mordedor, falar sobre a chupeta, mas deve ter um telespectador aí interessado em saber o seguinte, a mamadeira, como é que a odontologia enxerga o uso da mamadeira, se em algum momento a utilização da mamadeira, frequente ou não, pode atrapalhar na dentição, na formação da dentição? Existe alguma instrução para o uso da mamadeira ou ela é contraindicada pela odontologia? Olha, o uso da mamadeira entra aí também com o uso de chupeta. O pai e a mãe vão decidir se vão fazer essa utilização, certo? A gente recomenda uma certa marca, certinho. E tudo vai depender também da intensidade, duração e frequência dessa mamadeira, tá bom? Mas comparado à chupeta, a mamadeira ela não demora mais que 10, 15 minutos para a criança fazer aquela mamada. A chupeta, não. A criança fica dependente realmente, até afetivamente, da chupeta, diferente da mamadeira. Ela associa a mamadeira com a fome. Então, ela se saciou ali, ela joga a mamadeira de lado, diferente da chupeta. Mas as crianças que dormem com mamadeira, que além de causar cárie, ela também tem sim o potencial de moldar aí osso de maxila e mandíbula. Então, com a sua intensidade, duração e tudinho, ela vai também ser prejudicial. Doutora, uma curiosidade, uma dúvida minha, na verdade. Eu tenho um filho pequeno e aí os dentes deles começou a amolecer, os dentes, né? E a gente diz, leva lá no dentista para ver o que vai fazer. O dentista manda voltar para casa. Às vezes, tem que deixar o ritmo da criança, vai amolecendo até sair. Mas às vezes não sai. Aí você tem que ter a habilidade de puxar o dente, de colocar um fio dental, amarrar ali, as técnicas, né? Aí tem várias técnicas na internet. Pega uma pedra e pendura, vai não sei o que da porta, né? E assim, e o próprio amarrar um fio e puxar, mas tem que ser em casa mesmo? Ou o papel ou a odontologia é consenso isso que tem que ser em casa, ou as dentistas viu que o dente amoleceu, eu posso chegar lá, doutora? Vamos proceder com essa retirada. Como é que é isso aí? Olha, fisiologicamente, o dentinho ele tem o tempo certo, né, para ele vir o permanente. E na grande maioria das vezes, o permanente consegue ali empurrar o dentinho de leite. Mas nem sempre isso ocorre. Quando não ocorre, a gente chama de retenção prolongada. E até esse dente ali, permanente, ele vem por trás do dente de leite. Você, em casa, os paizinhos não vão conseguir tirar esse dente. Por quê? Porque a raiz do dente de leite ainda está ali. Ela não absorveu. Não reabsorveu sozinha. Então, você vai ter que ter ajuda aí, sim, do odontopediatra, tá bom? Então, até assim para a criança... Porque você não vai conseguir tirar com fio dental, nem com a pedra, né? Mesmo com um jeitinho, sabe? E a criança, se ela passar por isso em casa, ela vai sofrer mais do que... Porque a gente associa a odontologia com dor, com tudo, mas não é assim. Se você leva a sua criança por prevenção no odontopediatra, você leva ela não pela dor, não por ter lesões cariosas, ela vai ter assim, ela vai ser condicionada e não vai sentir esse trauma que muitas vezes, meu filho tem trauma, meu filho é porque foi levado lá pela dor, não por prevenção, certo? Então vamos lá, é recomendado sim, mesmo, só um dentinho de leite, mas esse dentinho de leite ainda tem raiz. Qualquer dúvida, leve ao profissional. Chegou uma pergunta aqui para nós agorinha, a gente já falou um pouco sobre creme dental, mas chegou ali, né? Qual que é a diferença do gel dental para o creme dental, doutora? Tem alguma diferença em relação a isso? Fala um pouquinho para a gente. Olha, Darna, apenas de textura, tá?
só de textura. O gel ele é mais lisinho e o creme ele é mais, vamos dizer, mais emulsificantezinho, certo? É apenas de textura mesmo. Isso são formas também comerciais e que chegam no mercado. É uma outra versão assim para atingir o consumidor, tá bom? Olha aí, gente, viu? Só mesmo diferença aí de textura, tá? E nós estamos aqui encerrando mais um programa Missão Saúde na TV e eu já gostaria de chamar a sua atenção. Não esqueçam de baixar o aplicativo Missão Saúde, tá? Vai lá no Play Store, baixa o aplicativo, interage com a gente aí. Acredita aí que no mês de agosto vão ter alguns sorteios, algumas promoções aí que a gente vai estar lançando lá no aplicativo. Então, fique ligado, não deixe de baixar. E entra lá no nosso Instagram, né, para que você possa interagir também conosco. E eu já gostaria de agradecer a doutora Estefânia Dias, né, que esteve aqui conosco, foi bastante esclarecedor, muitas dúvidas que a gente também, quanto entrevistador aqui, acabou tirando. Doutora, muitíssimo obrigado. A doutora Estefânia atende lá com o nosso amigo Delano, né, que está lá, que esteve já aqui conosco, lá na Trate Dente, na Avenida Najib Butran, 295. Tá? Então, assim, qualquer dúvida, qualquer coisa, está passando aqui embaixo agora o telefone, o endereço certinho. Se você precisar do odontopediatra, pode ir lá na Trate Dente, tá? Então, muitíssimo obrigada, doutora. Manda um abraço lá, que eu sei que tem uma equipe grande, né, que trabalha lá com vocês. Então, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui e ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje. Eu que agradeço, foi muito prazeroso e satisfatório, tá bom? Obrigada de coração. Nós temos a agradecer também a doutora, a Estefânia, que esteve conosco. Não deu tempo ainda de fazer minha última pergunta sobre qual é a técnica para jogar o dente de leite em cima da casa para nascer o outro, mas vai ficar para o próximo programa, tá bom? Doutora, obrigado por ter participado do programa, ter instruído o telespectador. Certamente vão cobrar uma outra participação para esclarecer mais algumas dúvidas. Muito obrigado aí ao doutor Delano, que esteve conosco, a equipe do Trate Dente, e ao telespectador que esteve conosco do início ao final. Pessoal, obrigado pela presença, obrigado, doutora, né? Que até então a gente não tinha visto a fada do dente, né? É uma fada do dente aqui, Verdade. né? A doutora é a fada do dente. Pessoal, um abraço, mais uma vez, obrigado. E não se esqueça de se inscrever aí no nosso Instagram, tá? Missão Saúde na TV. Um abraço a todos. E fique você ligado aí no Missão Saúde na TV.